Olá pessoal, muito bom dia. Hoje, dia 5 de agosto de 2015, começa mais um Bom Dia Mercado. Hoje aqui com Alisson Correia. Bom dia, Alisson. Bom dia, André. Bom dia, galera. Bom dia. Como é que tá o tape reading nos últimos dias? Puta, cara, tem sido muito bom. O mês começou muito volátil, né? Tanto no dólar como no índice. Muitas oportunidades de operações. O dólar já, porra, no segundo, hoje estamos indo para o terceiro dia. A gente acabou de ver a abertura, está no terceiro dia de alta no mês. Ontem o dólar comercial chegou a bater 3,49, né? Está se aproximando de um patamar psicológico muito importante, que a gente que faz day trade está muito atento a isso, a 3,50, onde possivelmente o Banco Central poderá tomar alguma atitude aí, vamos ficar atento. Não sei se todo mundo aí opera, mas para quem opera câmbio é um patamar para a gente prestar muita atenção, tá? Legal. Para quem faz tape reading, para quem nunca ouviu, né? Tape reading é leitura de fluxo, principalmente. É uma análise feita não através de fundamentos, muito menos de gráfico, né? Uma análise de fluxo, né? Para quem faz esse tipo de análise, a única coisa que você quer no dia é volatilidade, né? Você Exatamente. tanto faz estar caindo, subindo. Pra gente não importa. A gente está atento a tudo, claro, a gente tem a noção da tendência do dia, mas a gente caça operações, diversas operações durante todo o dia. E a gente está praticamente 90% do tempo zerado, né? Comprando, vendendo, comprando, a gente stopa, a gente entra de novo na operação. Isso é o grande lance para quem gosta desse tipo de operação dinâmica, né, André? Legal. Bom, daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre Show. fluxo, sobre tape reading e até convidar o pessoal para participar lá ao vivo durante o pregão com vocês. Com certeza. O mercado... Vamos falar primeiro da Bolsa da China. Hoje teve, acho que a quarta queda em 5 dias, caiu 1,5%, 1,60%. O pessoal fica muito assustado com isso. Mas a Bolsa da China tem a ver com a economia da China, então não afeta tanto o nosso mercado. A Bolsa na China foi usada durante muito tempo como forma de poupança dos chineses, incentivado inclusive pelo governo, e com isso você teve aí uma alta muito forte nos últimos tempos. É natural que caia, é natural que corrija, não dá para, mesmo com incentivo do Estado, não dá para segurar uma bolsa simplesmente por decreto, né? Aliás, isso causa até mais medo, enfim, por mais que eles tenham restringido venda descoberta e outras coisas, isso não é o suficiente para segurar o mercado. Então isso não é tão importante. Importante é a alta que a gente tem no mercado mundo afora, Europa subindo quase 1,5%, os futuros do S&P 500, os futuros do Dow Jones também subindo cerca de 0,7%, isso acaba fazendo a diferença, né? Principalmente os futuros americanos, porque é uma bolsa que abre e fecha no mesmo horário que a gente, ou seja, a gente tem aí, portanto, uma ideia muito mais clara, né, de como poderá ser a abertura do nosso mercado, né? Bom, de novidade a gente tem alguma coisa da Petrobras. A Petrobras hoje tem o julgamento no TCU de um processo para levantar compras e vendas de ativos promovidas pela estatal. Isso pode causar um pouco de instabilidade, a gente não sabe ainda se isso vai ser positivo ou não. Vamos enxergar isso no gráfico, a gente só está atrás de volatilidade. A Vale também soltou um comunicado, protocolando a CVM, a intenção de emitir 1 bilhão em debêntures incentivadas, e isso acaba também podendo trazer alguma volatilidade para ela. Aliás, Vale ontem que ajudou a segurar o mercado, né? A gente veio para uma queda pequena no Ibovespa, muito por conta da queda forte dos bancos, né? A gente tinha falado com vocês do balanço de Bradesco, né? Que foi um balanço aí de quase 6 bilhões, mas que isso não significava alta porque tinha vindo principalmente a evolução da carteira de crédito abaixo do que os analistas esperavam. E o número que você tem que ver não é o lucro ou prejuízo, e sim o que os analistas esperavam de lucro ou de prejuízo. Isso acabou vindo abaixo. Os bancos, portanto, ontem também a conjuntura macro ajudou, vieram para uma forte queda, né? Então, Petrobras e Vale ajudaram a segurar o mercado, a Ambev ajudou a segurar o mercado. Com toda aquela queda, Ambev e Vale terminaram bem perto da máxima do dia. Então, com toda aquela queda do índice que aconteceu, o índice teve quase 1% positivo, devolveu tudo, terminou negativo, né? Chegou a pesar bastante, né? E ficou o índice, pra gente que faz day trade, pra gente que opera o índice futuro, principalmente, quando os papéis eles ficam mistos, né? Os setores ficam mistos, tipo, Petro subindo, Vale subindo, os bancos caindo, fica ruim, né? Porque fica difícil a gente conseguir interpretar uma operação de entrada. Mas ontem o banco, como você comentou, tiveram mais pesos, principalmente na hora que o mercado cedeu, o mercado caiu, foi junto com o movimento de puxada do dólar. Claro, teve também um diretor do Fed comentando de que eles podem antecipar a alta de taxa de juros americanos. Isso afetou também. Isso é muito, né? Isso afetou nesse movimento, né? Mas depois o mercado corrigiu um pouco, terminou em queda ainda, é o segundo dia do mês em queda para o índice, mas a queda não foi tão acentuada. Perfeito.
A gente tem também balanços que saíram ontem, principalmente de TIM e Smiles. TIM teve um lucro líquido de 291 milhões no segundo trimestre. É um recuo de 20% sobre o mesmo período do ano passado, então ficar atento com a volatilidade nela. E Smiles, aliás, o setor vive muito bem, né? Anunciou um lucro líquido de quase 90 milhões, mas é uma elevação de 39,5% de lucro frente ao mesmo período de 2014. Por que isso é uma coisa positiva? Não é diferente. A Smiles não está subindo sem motivo, né? Tá todo mundo caindo, a Smiles e múltiplos estão subindo. Estão subindo porque o setor vive um bom momento, né? Isso não quer dizer que vai subir no curto prazo, ou curtíssimo prazo hoje, né? Mas o que é altamente positivo para a empresa é que mesmo em meio a uma crise econômica brasileira, né, e de certa forma até mundial, né, você tem um ativo crescendo o lucro acima da inflação. E o lucro operacional alcançou 93 bilhões, que é um crescimento de 93,5% frente ao trimestre anterior. Quer dizer, é um crescimento muito acima da inflação, mesmo no momento de crise, né? Isso acaba sendo muito positivo. Eu também anotei aqui o balanço de Minerva, que me chamou a atenção. Minerva Foods, que é um frigorífico aí que concorre com o JBSS e também com o Marfrig, teve um lucro líquido de 167 milhões, é um resultado 9 vezes superior ao mesmo período de 2014, né? Então cresceu 900%, também é algo que impressiona no momento de crise. Não é à toa também que principalmente o JBSS vive um bom momento no mercado, com as ações subindo bastante, justamente porque o setor vive um bom momento, mesmo com a crise, até porque esses setores exportam bastante, também aí ganham com a alta do dólar, né? Antes da abertura do mercado, a gente tinha o balanço de Arezzo, que deve estar saindo aí, e hoje, depois do fechamento, a gente vai ter balanços de Hering, Ultrapar, BTG Pactual, Ânima Educação, Santos Brasil, Sonai Serra, Térios e TOTUS. Ficar atento aí com o balanço de Hering, né? Que é impressionante a subida que Hering teve de 2008 até 2012, 2013, né? Saiu de R$1 para quase 50 e depois a derrocada das ações. A crise pegou em cheio o setor de varejo para algumas empresas, né? Caramba. Eu acho que os destaques maiores são Lojas Marisa, Hering e Magazine Luiza, né? Esses três estão sofrendo bastante. Qual que é o preço da Hering hoje? Putz, nem sei. Mas vamos olhar no gráfico aqui que a gente já vê. HGTX 3. Vamos lá. Olha, olhando o gráfico aqui, deixa só carregar. Esse é o gráfico de 5 minutos, né? Não é tão representativo, apareceu uma queda forte. Mas olha o gráfico diário aqui, como o sofrimento da EA está valendo R$10,90, né? Mas você coloca um gráfico mensal, você percebe como é bonito os movimentos do mercado, né? A Hering saiu aqui em 2006 de 38 centavos, né? Na crise de 2008 estava 1,30, foi para R$45 e agora voltou para 10, né? Então, quer dizer, aqui a empresa cresceu muito forte, se alavancou para abrir mais loja, um crescimento grande, aí acaba vindo a crise. Foi a boa fase das franquias, né, da Hering, né, que popularizou de uma maneira e tinha filas e filas de gente que virou um boticário da vida, né, na época do setor de varejo, né, de vestuário, porque eu lembro que ninguém conseguia abrir franquias da Hering, bem nessa época, coincidindo com essa máxima, que eles começaram a selecionar quem poderia abrir loja ou não. Tem tudo a ver com esse movimento aí, cara, surreal. Uma coisa muito engraçada, né, uma coisa curiosa, né, a Hering conseguiu dar um reboot na marca, a mesma coisa que aconteceu com a Havaianas, né? Quando eu era criança, a Havaianas era uma sandália, um chinelo, né, de quem... da classe C, mais D, humilde, né? Sim. Eu tinha, a Havaiana na época era para você brincar na rua, para você fazer isso. E depois virou um artigo de luxo, né? A Havaianas conseguiu dar um boost. Você vai em Paris, você tá lá, tem loja da Hugo Boss, loja da Prada, loja da Havaianas. Estrangeiro adora. Exatamente, estrangeiro adora. Você usava para fazer golzinho, né? Usava para fazer golzinho na praia, né? E a Hering também conseguiu isso, de certa forma, né? Porque a Hering vendia camiseta branca para colocar debaixo da camisa, né? É isso aí. E ela também, hoje você vai na loja da Hering, vai na loja da Vila Romana, a diferença de preço entre as duas é muito pequena, né? Então ela conseguiu dar um boost na marca. Tomara aí que saia dessa crise junto com a nossa economia muito em breve, perfeito? Bom, vamos passar de novo a dar uma olhada nos gráficos. Eu acho que o que tinha aí de assunto para tratar, para falar, principalmente de volatilidade, a gente já falou. Eu acho que só uma atenção, gente, para quem opera, né? Não sei, às vezes a maioria não está muito focado no day trade, mas daqui a 3 minutos, antes do André começar, a gente tem número, tá? A gente tem um dos números
é que antecede o número mais importante do mês, que é o número do payroll, tá? A gente tem um número de emprego, né, americano, que é um dado super importante, principalmente pode impactar na decisão da medida da taxa, se aumenta ou não, e vai sair daqui a 3 minutos, tá? Então o A pessoal prévia está do posicionado payroll. em dólar aí, né? Ajusta o Ou stop, índice. deixa preço de disparo longe de execução, porque geralmente quando você tem isso, se vier um número um pouco diferente do que todo mundo espera, você tem um balanço enorme aí. Então fica até atento com a volatilidade do dólar para a gente ver como é que foi o número. A gente vai saber já, não precisa nem ver, só olhar o dólar que a gente vai saber. Show de bola. Vamos embora. Bom, vamos lá. Dá uma olhada no gráfico. A gente falou ontem do Ibovespa, tinha batido aqui nessa região de resistência. E é claro, como a gente comentou aqui ontem, né? Como a gente não tem o poder de prever o futuro, a gente tem dois cenários aí para esse índice Ibovespa. Um é vir aqui para rompimento desse fundo anterior, o que eu acho mais provável por conta de acreditar sempre na tendência, né? Então, a tendência reverte só uma vez, né? Mas os testes de topo e depois rompimento do fundo acontecem várias vezes durante a tendência, né? Então, essa região aqui de 48 mil pontos acaba sendo a região mais importante, mas como tinha alguns ativos, como principalmente os ativos de siderurgia, dando a entender que poderiam fazer uma onda maior no gráfico diário e, portanto, uma reversão de gráfico de 60 minutos, a gente tem que ficar muito atento com essa região aqui de 51 mil pontos, que é o pivôzinho dos 60 minutos. Eu tenho uma pergunta aqui, André. O tema ele faz a pergunta do seguinte, falou Ibov, André, ele testa os 51 mil? Então, esse aqui é o gráfico de 60 minutos, tá vendo? Esse aqui é o indicador que eu gosto bastante, que é o difusor, e quando ele está cruzado para cima, né, linha preta, embaixo de linha laranja, embaixo de linha vermelha, ele mostra aí força no mercado, né? Então, é possível, tá certo, a gente ganhar força e romper essa região de 51 mil pontos para fazer aqui, repetir essa onda aqui para cima, ou seja, para fazer uma correção maior. Não é para, não, agora tudo é lindo, acabou a crise, o gráfico diário. Não, é para fazer uma correção maior no gráfico diário, né? Para fazer isso aqui, tá? Então ele vem aqui nesse fundo e repica até 52 mil pontos, o que é uma correção normal do gráfico diário. Não tem nada, mas não tem nada. Caiu e agora devolveu um pedaço do que caiu, tá certo? Eu passo a acreditar mais nessa possibilidade, né? Vendo, por exemplo, as ações de siderurgia, que por mais que não tenha tanto peso no Ibovespa, né? Acabam empolgando outros setores, né? Então, por exemplo, Usiminas, ontem a gente comentou dessa possibilidade, perfeito. Eu falei aqui com a Aliakin. Até a pergunta do Muquifo, Usiminas. Usiminas, então, Muquifo, já vamos falar, né? Então, a gente falou ontem nessa possibilidade e a gente percebe que Usiminas já tem aí opa, aqui não mudou aqui o gráfico ainda, meu gráfico está devagar hoje. Deixa eu fechar isso aqui para aliviar aqui o peso do gráfico. Então, Usiminas já aqui, ó, tá aqui até, ó, né? O que eu tracei ontem aqui com vocês, né? Difusor cruzado para cima, Usiminas já está vindo lá para o alvo dela, para o primeiro alvo, que é exatamente 4,29, tá? Eu também vejo essa possibilidade em Vale. A Vale ganhou força nos últimos dias, né? Ontem, por exemplo, o mercado caiu no final da tarde e a Vale continuou desse jeito. Então, precisa, para a gente voltar de novo a acreditar em queda forte, se desfazer essas possibilidades em tempos menores, em gráficos intradays, para ficar mais claro aí essa possibilidade da gente ter uma queda mais forte, para testar os nossos 48 mil pontos. O mercado ainda está muito indeciso, né? Então, olha, aqui é Vale, né? Ela deu aí teve aquela abertura em gap por conta do balanço, depois voltou tudo e tal, e está aqui se preparando para subir, né? E, cara, acima de 14,90 merece pelo menos uma compra no day trade. O difusor já está cruzado aqui para cima, então a gente tem que ficar atento aí para também uma onda 3 em Vale. Se esses dois setores que estão muito puxados para baixo vierem para uma onda 3 para cima, é natural que o Ibovespa também tenha mais um tipo de repique, né? Certo. O que seria, no gráfico diário, apenas um repique, com possibilidades muito pequenas aí da gente fazer excelentes operações no swing trade. Por isso que para essa semana, no estudo de domingo, ao invés de focar nessas ações mais fracas, né? Eu acabei focando na compra em algumas ações que estão já fortes, né? Porque eu não via tão claro a possibilidade de alta do Ibovespa, também não enxergo com muita bons olhos uma queda forte no mercado, né? E aí eu acabei separando duas ações, a gente deu até um pouco de sorte, pelo menos no início da semana. Aliás, eu separei 5 ou 6 ações, né? 2 estão muito bem, a outra deu entrada, mas não andou ainda, né? Então, vindo para o gráfico aqui, a gente tem CETIP, né? Eu falei no estudo de domingo de uma compra aqui no rompimento aí
de 35,72, ela andou bem, tá? Fechou ontem a 36,35, mesmo com a queda do mercado. E Fibre, no rompimento aqui de 45,75, a gente também indicou a compra. Ontem ela também teve um bom desempenho, fechou lá em 47,13. E uma que a gente deu compra ontem, mas que não andou, foi TRPL4, né? Então ela teve bem parte do dia, caiu bastante, num determinado momento ficou um candle até bem feio, parecendo aí uma estrela cadente, mas acabou voltando e fechando bem perto do nosso ponto de compra, aí, um pouco abaixo, 0,5% abaixo aí. Então, essas ações não vão andar, se o mercado hoje Vale subir, Siderúrgica subir e Petrobras subir, essas ações provavelmente até caem, porque aí o investidor mais defensivo tira o dinheiro daqui, vende essas ações para colocar em setores mais ligados a risco, né? Mas como eu não acredito também em alta forte, eu acho que o mercado essa semana é um pouco de bater cabeça. Essas três aí são minhas apostas por enquanto aí para a semana, né? Teve duas operações também que a gente iniciou na venda, né? Então são 5 operações já iniciadas. Mills, a gente deu venda aqui ontem nas salas lá da Arena do Investidor no rompimento de 5,94. Belíssima venda, belíssimo gráfico, se vai dar dinheiro ou não é outros 500, né? E Natura aí é um gráfico também muito feio, né? Também do setor de varejo que anda sofrendo, caiu abaixo de 24,79, a gente deu venda em Natura, perfeito? Bom, vamos responder as perguntas do pessoal aí. Bora. A gente tem aí até... deixa eu só comentar uma coisa interessante aqui. Ontem, né, o pessoal me liga, André, o que foi? A DR da Vale tá caindo 7%. Eu falei, não pode, cara, tava subindo 3% a DR, tá caindo 7%, aqui perto do fechamento aconteceu alguma coisa, vê aí e tal. Cara, e eu fui ver a DR da Vale caindo 7%. Ontem. No pregão. Já tinha fechado nosso mercado no aftermarket lá nos Estados Unidos. Cara, eu falei, quebrou a Vale, porque tava subindo 3, de repente tá caindo 7. Teve o que a gente fala de fat finger, né, dedo gordo, um cara que deu uma boletada errada lá, derrubou a Vale 10%, aí acabou que entrou em leilão e tal, não sei o que, e fechou no 0 a 0. Então, tá subindo 4, tá? Alguém até comentou aqui, obrigado para quem comentou, colocou até que as ADRs estão subindo agora, o seller da Vale estão subindo 4,21%. Então foi realmente dedo gordo, todo mundo ficou muito apreensivo aí, mas foi um erro. A Infomone, inclusive, hoje de manhã publicou essa reportagem, para quem vê a capa aí da Infomone, tá lá falando da ADR da Vale que caíram no... Tiazinha do café escorregou no mouse, né? ou um sem noção lá, foi colocar a venda de 1.000, colocar lá 1 milhão a mercado e derrubou o ativo. Aliás, eu não sei se você se lembra, e talvez aí a maioria não se lembra, é mais novo de bolso, a gente que tá velho, já tá tudo judiado, machucado e já passou por algumas coisas que é bom, você ganha experiência, né? Eu só não me lembro, provavelmente isso foi em 2012, 2011, 2010, eu não me lembro direito. De repente eu tô olhando pro Dow Jones, ele tá lá 0,5% positivo. Aí eu olho 5 segundos depois, 1% negativo. Eu falei, deu pau aqui no programa. Aí eu olho de novo, 3% de queda do Dow Jones, assim, em 30 segundos, né? E aí o nosso mercado tava subindo 1%, de repente tava caindo 5, 6%. E ninguém sabia explicar por quê. Foi um cara que realmente... Que errou numa ação da Procter & Gamble, do índice Dow Jones, que é uma das maiores empresas americanas. E a ação chegou a estar caindo quase 20% por conta desse erro dele e tal. Tipo, vende 100, vendeu 100 mil. 100 mil, mas o caso dele, acho que ele botou a mercado, 20 milhões de ações. Mas aí tá que as grandes instituições sem default, né? Então o cara, E o que aconteceu? O mercado inteiro desabou achando que tinha acontecido alguma coisa, o que é normal, né? Somente depois da crise de 2008, muita gente se ligando em risco e tal. Nosso mercado, cara, despencou. Eu me lembro que eu fiquei muito bravo, cara, porque eu tinha algumas posições de swing trade que estavam até no lucro. Tomei stop em tudo, simplesmente em tudo, para enxergar o mercado 15 minutos depois, voltando pro 0 a 0 e falando, meu Deus do céu, cara, que sacanagem. E como a gente não sabia o que estava acontecendo, não dava para falar, não, vou comprar de novo. Não dava, você tem que esperar. Quando acabou aquilo, né, que todo mundo descobriu o que era, o mercado já tinha voltado, né? Você falou aí dos números lá do payroll, vamos ver. Galera, na verdade, assim, saiu o número a prévia, né? A prévia do payroll. O payroll mesmo, o oficial, sai na sexta-feira. Aparentemente, o mercado interpretou bem, veio muito próximo do esperado. Então, eu estou acompanhando aqui. Bateram bem o dólar abriu em alta hoje mais uma vez, já era o terceiro dia de alta seguido, já seria o 5º consecutivo, bateram pelo número, o índice agora está trabalhando nas máximas, subindo quase 1%, e o dólar agora perdeu o ajuste de hoje principalmente,
está caindo bem, nada muito significativo pelo que ele já subiu, está caindo 0,40%, mas uma correção que é até saudável, né? Chegou perto do 3,50 do comercial, casas de câmbio já negociando o dólar a 4, então já começa a entrar num fator psicológico muito forte. Para o começo do mês, isso é muito expressivo, né, gente? A gente está falando, nós estamos no terceiro dia útil do mês de agosto, e o dólar, se os caras deixam simplesmente andar no começo do mês e já romper a barreira dos 3,50, vai para o 4, muito facilmente. Não acredito que o Banco Central vai deixar, por mais que isso seja o valor justo do Brasil, não acredito que vai ser tão simples no mercado simplesmente disparar sem ninguém interferir no mercado, tá, gente? Bom, vamos lá. Tem perguntas aí? Opa, temos várias. André, BBDC4. Ontem a gente fez Na verdade, André não você, o André que foi quem perguntou. O André que perguntou Xará. Xará. Então ontem a gente fez um belo day trade BBDC4. Foi a melhor operação de day trade no dia lá na sala da Arena do Investidor. Então, BBDC, Itaú, né? Eu já falei para vocês que a gente tem que ficar de olho nesses ativos, porque eu acho que eles que vão ditar o rumo do Ibovespa, né? E todos eles estão bem perto de um ponto de suporte, que é essa região aqui de 25,50, tá? Muita atenção, se o BBDC romper 25,50 e principalmente Itube romper também essa mínima que ela tem aqui, vamos lá, só para mostrar para vocês, que é, vamos lá, 28,40, tá? Deixa eu até tirar aqui essa linha que eu devo ter colocado ontem aqui para exemplificar alguma coisa. A gente pode ser que a gente venha mais fortemente aí para uma queda de mercado, porque por enquanto essas ações aí de setores difíceis estão repicando, mas isso daqui a pouco muda, né? Então daqui a pouco o Vale começa a cair de novo, o siderúrgico começa a cair de novo, o varejo puxa mais para baixo e os bancos vindo para baixo também, quer dizer, a Ibovespa inteira pode cair. Então, muito atento, tá? Tem gente que gosta de comprar nesses pontos de suporte, deixa eu voltar para a BBDC. Para quem gosta de pegar a ação caindo mais em ponto de suporte, espera o primeiro candle positivo aí do setor, bota o stop abaixo dessa consolidação, que no caso aqui de BBDC é 25,40, e torça aqui para o mercado reverter e testar lá a região de 32. Esse é um canal de R$32. Esse é um canal, né, um retângulo bem largo, então dá para pensar em ganho interessante aqui em operações swing trade aqui também. Muito cuidado só se romper 25,50, 25,40, não dá para ficar comprado no papel. Beleza. Tem mais pergunta? Temos J. Costa, quer saber, BRKM5 sobe? Putz, se eu tivesse certeza disso, isso não dá para saber, mas a tendência dela não é de alta, né? Então, se alguém me obrigasse a fazer uma aposta nela, neste momento eu não ia apostar em alta, simplesmente porque é muito mais fácil no longo prazo você apostar sempre a favor da tendência, tá? Então, a gente tem para Braskem uma tendência de baixa, né? A gente pode até traçar aqui uma linha de tendência de baixa no papel. Enquanto estiver negociando abaixo dessa linha, eu não apostaria na alta, né? Se fosse obrigado a fazer uma operação de qualquer jeito, seria uma operação de venda e não de compra. Agora, muito cuidado com esse papel aí, ela está, de certa forma, envolvida nessa operação Lava Jato, então tem dia que amanhece com gap de baixa, tem dia que amanhece com gap de alta, né? Oscilando igual a China. Exatamente. Então, assim, a sensação de que esse é um trade muito arriscado, né, muito grande. Talvez aí seja mais fácil operar o GX nesse momento do que Braskem, justamente por conta das implicações que você vê aí todo dia saindo em jornal. E é claro que a gente torce para que não tenha nenhuma implicação maior com a empresa, porque é uma das grandes empresas que a gente tem no Brasil, mas se isso acontecer, a gente, quem está posicionado principalmente na compra, corre um risco danado aí, tá? Então muito cuidado no caso de Braskem. Você tem mais algo? Tem sim, o Campanário já tinha perguntado já faz um tempo, ele perguntou sobre Cielo 3. Cielo. Ele perguntou de novo agora, na verdade, não tinha esquecido não, tinha anotado, hein? Bom, Cielo continua lá, meio que imune toda essa crise, por enquanto se segurando, não consegue subir nos últimos momentos, mas o setor de financeiro, né, porque não é setor de banco, é o setor, Cielo, o setor financeiro, tem sofrido, então ela tem se segurado lá em cima. Eu gosto de Cielo o seguinte, ó, eu vou até colocar minhas marcações para depois a gente nos próximos dias aqui ficar de olho, tá? Se Cielo conseguir superar essa região de 45 reais, é o pivô dos 60 minutos, né? Eu gosto muito dos 60 minutos para fazer minhas operações. Compra aqui nesse rompimento, com stop abaixo de 42,70, né? Que é esse fundo anterior, tá? Então a Cielo aí tá bem interessante.
Deixa eu conversar aqui com o Alisson, pessoal. O Alisson, ele veio para a equipe da Arena do Investidor, já faz algum tempo que você está aqui, você fez um programa na Infomoney, operando aí ao vivo na hora do almoço, né, Alisson? E agora você está lá na Arena do Investidor. Queria que você explicasse um pouco aí o seu trabalho aí na equipe. Tá. Galera, na verdade, assim, a sala de tape reading, a gente veio com um conceito um pouquinho diferente de tentar mostrar, porque nós somos traders. Eu nunca sou trader, eu não sou analista, né? Mas a gente, na verdade, de tentar passar um operacional, mostrar que para você, para ganhar dinheiro, você precisa passar pela parte operacional, nem que seja pequeno. Às vezes, pô, eu não tenho dinheiro, eu vou começar com demo, não tem problema, mas a gente tem que sentir o operacional para entender como a gente consegue ganhar dinheiro, principalmente no day trade, que é o nosso foco. Isso foi tomando o corpo de uma maneira que a gente chegou aqui, né? Estou na equipe do André, e a gente está na sala de tape reading, onde o nosso foco é 99% em índice futuro e dólar futuro. A gente faz operações acompanhando o fluxo. E aí não é tão simples, eu precisaria ficar aqui por horas ou dias até para tentar explicar exatamente como que nós tomamos as nossas decisões, mas fica o convite para vocês entrarem lá, André. Você poderia até mostrar o caminho? Posso mostrar aqui, se puderem colocar aqui. Entrar no site da XP, xpi.com.br, vem aqui em Educação e depois em Arena do Investidor, tá? Esse é o site, dentro do site da XP é o nosso espaço, onde a gente tem, vai ter aqui, né, cursos e palestras que está saindo do forno, já tem alguns e-books e planilhas, tem aqui toda a equipe. Está aqui o Alisson, inclusive, né? E tem as salas que você pode acompanhar a gente durante todo o pregão. No caso, aí o Alisson na sala de tape reading, eu na sala de formação de investidores. É só clicar aqui em acesse a sala dos analistas e professores. Você vai precisar colocar apenas o seu nome, vai aí abrir. Então você vai colocar seu nome aqui, dar login, vai abrir essa plataforma, que é exatamente o Blackboard, tá certo? Exatamente. Então você vai vir aqui, ó, tem sala principal, eu fico aqui nessa sala 1, e você fica junto com o Kleber 3. Na sala 3, isso ele está lá acompanhando o dólar e falando aí do que ele está fazendo. Então, se ele está comprando, se ele está vendido, se ele vai vender, se ele vai comprar ou se ele está de fora, durante todo o pregão você está nessa sala. Exatamente. Por isso que é mais fácil, além de só um clique, né? Um link, é só entrar, não precisa de senha, de nada. E você entrando lá fica mais fácil para a gente bater um papo e tentar explicar para vocês como que a gente faz, por que a gente entra, por que a gente stopa, por que deu errado. E tanto como falar do cenário como um todo, né? Que a gente está acompanhando o André também, o André lança notas, que mesmo quem está na nossa sala, às vezes o André viu uma oportunidade de swing trade, até de day trade mesmo em papéis, aparece uma nota na nossa sala e o pessoal que quer participar, assim, não fica de fora dos outros mercados, né? É bem bacana. Legal. E o pessoal pode se comunicar com você via chat, via voz? Isso que é o mais legal do Blackboard, né? Blackboard é uma plataforma que acho que é a melhor do mundo que tem, né? O André é a maior do mundo, pelo menos. O André tem mais expertise nisso do que eu. E você consegue tanto escrever como falar com a gente. Então, se você tem um microfone ou do teu laptop mesmo, você aperta um botãozinho, levanta a mão, eu vou te chamar, você pode tirar qualquer dúvida. Então, fica o convite aqui para vocês participarem lá. É bem dinâmico, é bem legal. Legal. Bom, a gente hoje, até as 9h30 a gente falou aqui de mercado. Eu vou dar uma olhadinha na Petro e na Vale, mas aí eu vou despedir do Alisson e vou chamar aqui a Maite Catar, que vai falar sobre o fundo de investimentos com a gente, um fundo de investimentos bem interessante. A gente já falou aqui na semana anterior, teve um monte de pergunta, um monte de dúvida, a gente vai voltar aqui com ela depois, depois aí do comentário de Petro e de Vale, para que a gente possa tirar essas dúvidas e falar um pouco com vocês de mais um produto, não só de renda variável. Então vou dar uma olhada em Petro e Vale. Obrigado, Alisson, pela participação. Muito obrigado, André. Obrigado a vocês. Aguardo vocês lá na sala de tape reading. Já estou subindo para lá. Obrigado. Okay. Tchau. Valeu. Bom, vamos dar uma olhada aqui em Petrobras. A Petrobras... Bom, beleza, né? Ontem a Petrobras, né, acabou terminando um dia positivo, mas ela perdeu muito durante o dia, né? Começou o dia, bateu lá quase 10h50, acabou voltando, mas é a mesma história que eu comentei com vocês em relação a siderúrgicas e mineradoras, né? Ou desce isso aqui para testar o fundo ou faz o pivô no gráfico de 60. Então, muito atento com esse topo, da mesma forma, muito atento aí com os topos de Vale, que pode gerar uma entrada para uma correção um pouco maior. Eu não gosto de operar contra a tendência do gráfico diário, então se subir eu não vou me aproveitar aqui de compra nenhuma, tá? De certa forma, se cair, principalmente se romper essa região de 9,90, né, 9,95, se ficar abaixo de R$10, dá até para pensar numa operação de venda, tá? Porque a tendência macro aqui é de baixa. Vale, a gente já comentou, mas é importante frisar sempre, porque esse é um ponto
muito, 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 muito importante. Essa linha azul aqui é o fundo de 2008, então esse é ponto de suporte já há bastante tempo. Ela fez um candle ontem positivo, então para quem gosta de comprar perto de suporte, o que não é o meu caso, né, mas para quem gosta de comprar perto do suporte, é stop aqui embaixo desses R$14 e tentar aí uma subida de vale, tá? Eu não sou muito fã desse tipo de operação, mas para quem é essa a oportunidade, perfeito? Bom, então estou aqui com a Maitê. Bom dia, Maitê. Obrigado por voltar aí. Ficou um monte de dúvidas em relação ao fundo que a gente está fazendo captação agora. E aí eu queria que você falasse um pouco do fundo, começando com o nome dele, que é um nome bem grande e complicado, né? Pois é, tudo bom, André? Oi, gente, bom dia, tudo bem? Prazer estar aí com vocês hoje. Pois é, gente, a gente lançou semana passada o XP Capital Protegido Inflação Plus 1. É o primeiro fundo aí da XP, a gente já tem, né, outros fundos de capitais protegidos que a gente lançou anteriormente, mas esse fundo, o legal dele é que ele é o primeiro que dá para o investidor, no mínimo, a variação do IPCA no período. Isso criou a discussão. Esse período, ele é fixo, né? Você não pode sair no meio do fundo. São 21 meses de aplicação, é isso? Isso mesmo, são 21 meses, né? E aí vocês aplicam o dinheiro no fundo, né? E após 21 meses, no pior dos cenários, né? Vocês recebem o capital investido mais a variação do IPCA em 21 meses. Então, vamos supor que o IPCA subiu 15% em 21 meses, então vocês vão receber, né, o capital investido mais os 15%, mais a variação do índice que o fundo se propõe a seguir. Legal. Então, ó, XP, Capital Protegido, Inflação Plus. Vamos esquecer o plus por enquanto. Exato, vamos pensar aqui no capital protegido e inflação. Ou seja, eu fiz um aporte, o aporte mínimo é de 10 mil reais. Então eu fiz lá um aporte de 10 mil reais. Então o mandato do fundo é, daqui a 21 meses você vai receber os seus 10 mil reais, exato, mais a inflação, ou seja, mais a variação do IPCA e mais esse plus. Tá certo? Esse então plus, acho que por enquanto está fechado, né? Você tem garantia de receber ao menos o teu capital mais a inflação. Né? Então essa variação você já tem, que seria um investimento já melhor, por exemplo, que o investimento em poupança. E totalmente. O que é esse plus? Então, o plus, gente, se chama HYG, tá? É um ETF que é administrado pela BlackRock. Não sei se todo mundo aí conhece o que é a BlackRock. A BlackRock é a maior gestora de fundos e de ETF do mundo, né? Então, eles administram aí 4,7 trilhões de dólares, né? Tem uma presença global. E a gente, então, resolveu lançar esse fundo baseado nesse ETF da BlackRock, que é tradeado lá na Bolsa Americana, né? O que é esse HYG? O HYG, ele é um índice, né? Ele é um ETF que segue um índice composto por títulos de renda fixa que são emitidos por empresas americanas, como se fossem as debêntures aqui, né, que são títulos de renda fixa emitidos por empresas brasileiras. Esses são títulos de renda fixa emitidos por empresas americanas. Legal, essa comparação com debêntures brasileiras é muito boa, né? E como é um ETF, aí o pessoal conhece bastante BOVA11, que é negociado aqui no Brasil, quer dizer, são títulos que são negociados em bolsa e você tem uma variação do PU desses títulos lá, que pode subir ou pode cair. Né? Exatamente. E esses títulos, né, que quer dizer high yield, eles são classificados, na classificação de crédito deles se chama high yield. O que quer dizer isso? São empresas que elas têm um maior risco de crédito e por isso elas pagam uma taxa de retorno mais alta, né? Quando elas vão captar dinheiro no mercado, elas têm que acabar pagando uma taxa de retorno mais alta. Nesse índice, para vocês terem ideia, tem 350 empresas diferentes, tá? Nessa categoria de crédito high yield. Elas possuem um rating de crédito, né? Que é abaixo de BBB. Né? Então, por isso que elas são chamadas de high yield, e tem mais de 1.000 títulos lá dentro. É super diversificado. Isso é uma informação, inclusive, importantíssima, né? Quer dizer, não é títulos de 5 empresas, se alguma delas tiver problema, pode ser que caia, então é um negócio bem diversificado. É super diversificado, tá? E outra coisa que é legal é que, assim, nesse caso, você está investindo num índice que ele vai te pagar um retorno maior, só que você não está correndo o risco de crédito. Por quê? Porque o teu capital tá protegido, né? Então, por isso que a gente quis dar acesso. E a BlackRock, eles estão recomendando, né, exposição nessa classe de ativos, né, em high yield americano.
Então, por isso a gente quis fazer seguir o índice. Então, como é que vai funcionar o fundo? Se esse índice, após 21 meses, ele variar, por exemplo, 10% positivo em dólares e o IPCA variar 15% em reais, quanto que o investidor vai receber lá na frente? 25%. Beleza. Tá? Em reais. Então não tem risco cambial. Não tem risco cambial. Então, a flutuação do dólar, nesse caso, né, a estrutura que foi feita para garantir o capital, para você, também contempla essa variação do câmbio. Então, se o dólar subir ou se cair, tanto faz, você vai ganhar. O importante é que essa cesta, esse ETF, suba, porque Exatamente. você vai receber a planeta. Então, se ele subir 10%, não importa se é em dólar, em iene, qualquer coisa, você vai receber isso em reais. Os 10%. Né? Porque o que a gente quis fazer, né? O dólar está muito alto. Então, assim, tem gente que tem medo de entrar agora. A gente quis mesmo dar a exposição para o investidor à variação do índice, dessa classe de ativos pura, e não uma variação do dólar. Porque imagina, se você entra agora, né, e tem exposição ao câmbio, vamos supor que o índice varia 10% em dólar e o câmbio se deprecia 20%, digo, o dólar se deprecia em relação ao real 20%, o investidor ia acabar perdendo 10%, quando o índice subiu, na verdade. Então, o importante aqui é que a gente quer que o investidor tenha uma exposição isolada a essa classe de ativos, né, ao índice high yield. Então, não tem exposição cambial nenhuma no fundo, ele é totalmente redeado, tá? Não, legal. Eu acho que a gente falou tudo, acho que as dúvidas que tinham ficado é principalmente em relação ao dólar e tudo mais. E eu queria só mostrar aqui na tela como é que o cliente que já é XP pode comprar o fundo, né? Boa. Então, você logou na página inicial, você tem aqui o segundo banner, XP, Capital Protegido, Inflação Plus. Você clicou aqui, você tem as informações do fundo e pode inclusive fazer a aplicação, se quiser aplicar aqui, já clicando aqui já vai abrir a tela para fazer as aplicações, enfim, o valor mínimo, o nome do fundo, enfim, né, que é um fundo de multimercado, o valor da operação, assinatura eletrônica, você já consegue fazer isso de forma automática. Eu acho que só uma coisa que a gente ficou faltando falar hoje se fala em diversificação, né, e a gente amadureceu muito, né? Antes, diversificação é colocar um pouco de dinheiro em ações e um pouco em poupança, né? Agora, é verdade. Mas hoje se fala muito em você diversificar fazendo investimento em outros países, né? E como está todo mundo muito pessimista com o Brasil, hoje a gente fala muito de investimento feito, por exemplo, na Europa. A gente teve até fundos que fazer esse tipo de investimento, apostando aí no médio e longo prazo, uma alta na Bolsa da Europa, e também muito investimento nos Estados Unidos. O processo de você abrir uma conta nos Estados Unidos, mandar dinheiro para lá, pagar uma série de taxas, é um processo complicado para quem tem um capital muito pequeno, né? Exatamente. Agora, de certa forma, eu entendo que esses títulos, principalmente da STF, tendem a se valorizar com a melhora na economia americana. Então isso também pode ser uma solução para quem está buscando um investimento em empresas norte-americanas, por exemplo? Pois é, gente. Então acho que a beleza desse produto é justamente essa, né? É a possibilidade de diversificação internacional sem mandar o dinheiro lá para fora. Então esse produto, o HYG, ele é muito correlacionado com a melhora da economia americana, né? Por quê? Porque essas empresas, elas são empresas que, se a economia americana vai bem, elas vão ter lucros melhores, né? Elas vão ter melhores resultados financeiros e aí, por isso, o preço do índice tende a subir. Tá? Então, elas melhoram muito, a saúde dessas empresas financeiras vai melhorar muito com a economia americana. Então, para o investidor que ele quer ter acesso, quer diversificar, ter um acesso internacional, mas sei lá, às vezes você só tem 10 mil, 20 mil reais para você mandar lá para fora, é complicado, né? Você tem a possibilidade, então, você está pessimista com o Brasil ou você simplesmente quer diversificar, quer ter acesso, né, a um ativo diferenciado que você não poderia ter aqui no Brasil, mas a gente justamente dá acesso ao investidor a um ativo americano, né, que é tradado na Bolsa Americana, ele consegue ter acesso a ele aqui no Brasil com um ticket mínimo bem baixo. Tá? Legal. Muito bom. Então é isso, pessoal. Por hoje eu acho que a gente vai ficando. Hoje o mercado abrindo bem forte, é bom ficar atento. A gente falou aí, principalmente nas boas possibilidades de Vale
e siderúrgicas. E falamos também, aliás, eu adoro isso, quando a gente sai só da coisa do bolsa curto prazo, falamos também aí de um produto interessante de fundos. E a gente já está combinando aqui com o pessoal de renda fixa, toda semana, pelo menos uma vez por semana, a gente vai falar sobre algum produto de renda fixa, porque a gente quer dar para vocês, né, conhecimento para que vocês possam investir um pouco melhor, né? Ganhar liberdade para investir, isso acaba sendo muito importante. Então, obrigado, Maite, e até a próxima. Então. Obrigada, porque, André. Nos próximos fundos você já está escalada para ver quem falar sobre que ele. bom. Boa sorte a todos aí, gente. Obrigada. Pessoal, um belo dia de operações, de investimentos e fiquem agora com o Infomoney direto da redação da Infomoney lá com mais um programa. A gente volta amanhã às 9 da manhã. Tchau.